dormimos pouco, dormimos mal, dormimos fora de horas. E com a pandemia, muitas pessoas passaram a dormir ainda pior. O sono é essencial para recuperarmos energia e para o nosso biorritmo e é um pilar importante do nosso bem-estar. E é também uma forma de prevenir e controlar doenças graves. Para pormos a saúde em dia, quando falamos de sono, temos hoje duas convidadas. A médica internista Sandra Marques, licenciada em Medicina, é especialista em Medicina Interna e diretora clínica da Clínica Lusíadas Almada, onde coordena também a consulta de Medicina do Sono. Tem o título de Expert in Sleep Medicine pela European Sleep Research Society, ou, por outras palavras, é uma sonologista. Temos também connosco Ana Farinha, tem 43 anos, é gestora de materiais e arquivo numa emissora televisiva. Antes da pandemia tinha excesso de peso, andava cansada, comia menos bem. Até ao dia em que foi a uma consulta da doutora Sandra Marques, que a ajudou a regular o sono. E a partir daí a regular a alimentação e tudo o que se seguiu até hoje. Bem-vindas, muito obrigado pela vossa presença. Sandra, temos um problema de sono em Portugal e, sobretudo, um problema de falta de diagnóstico destes problemas de sono em Portugal. Temos, quando nós não aceitamos o sono como um pilar central da nossa saúde, quando nós não vemos o sono como uma necessidade biológica para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa biologia, para o nosso funcionamento celular, obviamente que temos um problema de sono. E que está, pergunto-lhe eu, que está, na maior parte dos casos, mal diagnosticado, certo? Eu acho que as pessoas procuram perceber um pouco mais sobre o seu sono e quando procuram, às vezes não conseguem ultrapassar certas crenças, certos desafios de mudanças de hábitos e obviamente isso vai perpetuar as alterações do sono que têm. Porque nós temos que olhar para o sono com 3 características do nosso sono. Nós dizemos, eu durmo mal. Durmo mal porquê? Nós temos que saber porquê é que dormimos mal. E nós temos que olhar para o sono na quantidade, portanto, o número de horas que cada indivíduo individualmente precisa dormir, e isto é preciso ter atenção porque varia com a faixa etária, portanto, o adulto é uma coisa, a criança é completamente diferente, portanto, eu posso, por exemplo, precisar de dormir 8 horas, mas a minha vizinha do lado pode precisar de dormir só 7 ou 6 ou 10 e pode ser normal. Portanto, o número de horas que nós individualmente precisamos dormir, a qualidade dessas horas em que dormimos, ou seja, como é que é a qualidade do sono? É uma qualidade fragmentada, o sono, acordamos várias vezes, apesar de dormirmos aquele número de horas necessário, mas acordamos várias vezes, temos que ir à casa de banho, ressonamos. Como é que é exatamente a qualidade do sono? É com pernas inquietas? E depois a terceira característica, a hora certa do dia. Porque individualmente nós também, cada um nasceu geneticamente preparado para dormir a uma determinada hora do dia de forma mais saudável ou de melhor qualidade. Esta pandemia que nos caiu no colo e que obrigou a mudanças radicais nas nossas vidas por motivos sanitários e com tudo o que implicou, fez com que os problemas de sono de muitas pessoas viessem à tona e passassem a manifestar-se mais. Tem essa ideia pelos doentes que lhes chegam à sua consulta? Eu tenho a realidade dos dois extremos. Tenho as pessoas que se desregraram completamente, que se alteraram os seus hábitos e porque não tinham aquela hora para se levantar cedo e acabaram por alterar os seus hábitos de sono de uma maneira menos adequada. E tenho exatamente o outro grupo, outra experiência em que, meu Deus, de repente tenho tempo porque não perco 2 horas de transporte para lá, 2 horas de transporte para cá e estas 4 horas eu posso usar para pensar, para parar e para refletir um bocadinho naquilo que eu posso mudar na minha vida e na minha saúde. Portanto, a pandemia nesse sentido, e sobretudo no caso das pessoas que passaram a estar em teletrabalho, eu creio que é sobretudo nessa realidade que me estava a falar, passaram a gastar menos tempo, a consumir menos tempo do seu dia nas deslocações de e para o trabalho, permitiu também essa alteração, o que contribui também para uma alteração dos ritmos no seu próprio sono. Ana, foi um pouco o que aconteceu consigo, o que se passou consigo. A pandemia implicou que passasse a estar em teletrabalho e, portanto, deixou de gastar tantas horas a caminho do seu local de emprego. Quantas horas gastava habitualmente?
4 horas, à volta disso. 2 horas para lá, 2 horas para cá. E essas 4 horas que ganhou foram essenciais na reorganização do seu tempo e do seu descanso também. Sim, óbvio que eu já tinha muita vontade de mudar algumas coisas e a situação da pandemia foi o mote perfeito para tomar a decisão final e de pedir acompanhamento e de pôr um ponto final naquilo que estava a experienciar na minha vida e mudar por completo, porque ou parava, não tinha mais hipótese, e parava ou numa cama de hospital ou mais grave ainda, ou parava para mudar tudo em mim, todos os meus hábitos e tudo aquilo que estava imposto. E foi a decisão certa e foi o momento certo. Então, quando é que tudo começou? Quando é que chegou pela primeira vez à consulta da doutora Sandra e porquê? O que a levou à consulta da doutora Sandra? Perca de peso, logo. Eu estava com um excesso de peso, estava na altura com 71,8 kg, à volta disso. Portanto, tomava muita medicação para colesterol, quase para hipertensa, também andava a tentar perceber se era hipertensa ou não, devido aos problemas da família e a toda a bagagem familiar que tenho. E, sobretudo, medicação também para dormir e por aí fora, e queria me libertar, queria perder peso. Já tinha feito outros algumas exames, sim, claro. E dietas, e já tinha experimentado outros regimes alimentares? Muitas. Fiz todos os separados que devia ter feito de forma errada, e alguns acompanhamentos, outros não, mas tudo aquilo que possa, eu fiz. Durante quantos anos tentou fazer um controle de peso e perder peso? 19 anos, à volta disso. É muito tempo. Até que chegou à consulta da doutora Sandra, que para perder peso... Pesquisei muitas dietas que estavam na voga, ou seja, aquilo que for, pesquisei, e quis que chegasse até à doutora Sandra. E quando é que, ao chegar à doutora Sandra, com o intuito de reeducação alimentar e de perder peso, a doutora Sandra lhe fala em sono? Como é que isso chegou aí? Foi. Obviamente que a primeira consulta, isto de julho do ano passado, quando eu conheci a doutora Sandra, obviamente que a primeira coisa que se faz é fazer bateria de exames, porque a doutora Sandra não me conhecia. Conheci-me de uma pessoa muito efusiva que, quando a contactou, estava cansada e preciso mudar e quero tudo, e preciso mesmo. E acho que a doutora Sandra disse: olha, ok, então vamos começar do início. Vamos respirar e vamos começar do início, vamos fazer exames. Os exames foram todos feitos. E, inclusivamente, numa da segunda consulta, terceira, não tenho memória, já tem algum tempo, acontece de a doutora Sandra me abordar, perguntar como é que eu durmo, como é que é o seu sono. E eu disse-lhe: olha, eu acordo muito cansada, parece que fiz uma maratona quando acordo. Extremamente cansada. Como é que era o meu sono, fez-me perguntas: quantas horas é que eu dormia, porquê, como, perguntas normais. E lançou-me o desafio de fazer um estudo do sono. O estudo do sono é esse que fiz. Estávamos em julho do ano passado. Estávamos em julho do ano passado, em plena pandemia, em pleno verão, em pleno tudo. E lancei-me esse desafio. E perguntou-me se estava preparada para fazer esse exame, para mudar algumas coisas na minha vida. Eu disse-lhe que sim. O resultado do exame veio e tivemos uma conversa franca e perguntou se eu estava disposta a mudar. Sandra, vamos falar sobre essa conversa franca e sobre essa mudança. O intuito que levou a Ana à sua consulta é comum a muitos outros doentes que lhe batem à porta do consultório e que vê pela primeira vez? É. Eu sou internista, o peso é um dos problemas da nossa sociedade. O peso, a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, a dor crónica, acontece muitas vezes também. Agora, quando nós começamos a olhar para estas doenças e se começarmos a olhar para estas doenças focando-nos nos pilares da saúde, e estamos a falar de sono, alimentação, exercício, nós começamos a fazer um olhar diferente sobre toda a patologia, sobre todo o mecanismo que está por trás. Por exemplo, neste caso concreto da Ana, do peso, o sono interfere diretamente com o peso, porque se eu durmo mal, eu vou estar cansado, ou vou estar cansada no dia seguinte, e isso, em termos do nosso metabolismo, vai alterar as nossas hormonas, nomeadamente o cortisol. O cortisol não deixa perder peso, por exemplo. Então,
No caso concreto da Ana, a Ana fez um estudo de sono, como nos estava a dizer. Que resultados revelaram esse estudo de sono da Ana e que alterações é que implicaram, ou o que é que isso alterou na vida da Ana, que foi proposto por si? Olhámos para o sono nas 3 características, na quantidade, na qualidade, na hora certa do dia, e começámos a trabalhar exatamente estas 3 características do sono na Ana. Portanto, acabámos por olhar para o sono de forma abrangente e foi puxando as pontinhas soltas, agarrando as pontinhas soltas, e começámos a alterar hábitos e qualidade de sono. Ana passou a deitar-se na sequência do estudo de sono que fez, passou a deitar-se mais cedo, mais tarde, passou a dormir mais. Que alterações principais ocorreram aí? Passei a desligar mais cedo tudo aquilo que chegava até mim, os telemóveis, que é muito difícil. Esses estímulos visuais e mentais. Muitas vezes as pessoas partilhavam comigo que eu utilizo a televisão para adormecer, ou é modo para as pessoas adormecerem. Eu falo de mim, e a mensagem que eu passo quando as pessoas me perguntam é a mesma, que é: experimentem fazer durante uma semana, 15 dias, um bocadinho mais, porque isto é um dia, todos os dias um bocadinho, a nós chegamos lá, porque isto não foi de um momento para o outro que eu mudei os meus hábitos, fui mudando os meus hábitos. Comecei por colocar o telefone em segurança e modo voo, não é como costuma dizer, não desligava totalmente. Comecei a não olhar para e-mails de trabalho, por exemplo, que me causavam ansiedade para o dia a seguir e preparar mentalmente o dia a seguir. Aprendi a respirar, por exemplo, com a doutora Sandra, para conseguir fazer o tal desligar do nosso dia-a-dia, que é importante. São truques e dicas que a doutora Sandra me explicou para poder fazer este shutdown, não é? Este desligar de todos os inputs que nós recebemos, por causa dos sons, seja aquilo que for. Essa reeducação do sono, essas alterações que a doutora Sandra lhe propôs, surgiram na sequência do teste de sono que a Ana fez, certo, Sandra? Um estudo de sono, nós temos vários estudos de sono, o que a Ana fez foi um dos mais completos, apesar de ser em ambulatório, foi um estudo de sono com interpretação de ondas cerebrais, portanto com eletroencefalografia, e isto vai nos permitir 2 coisas, permite-nos ver a estrutura do sono, ou seja, nós olhamos para o sono e conseguimos ver a percentagem de sono profundo, sono mais leve, sono REM, aquele sono em que nós mexemos os olhos e sonhamos, que é o Rapid Eye Movement. Portanto, nós conseguimos ver a macroestrutura do sono, conseguimos ver a microestrutura do sono, ou seja, se as ondas são de alerta, ou seja, e que era o caso que acontecia com a Ana, tinha um sono em que estava sempre vigil, mesmo a dormir, ou seja, tinha alerta, estava sempre a dormir alerta, uma sensação de eu estou a dormir, mas eu não estou bem a dormir profundamente, eu estou alerta, eu consigo acordar ao mínimo barulho do vizinho, do cão, do gato, ou seja, a pessoa dorme, mas dorme alerta, é uma hiperarousabilidade, em termos de microestrutura do sono. Depois começamos a ver a parte respiratória do sono, se há apneia, se não há apneia, se há pernas inquietas, que é outra característica também que nós vemos no sono e que perturba muito o sono. Portanto, o exame do sono acaba de ser um exame muito abrangente e que, para mim, enquanto internista, é extremamente útil, mesmo para ver doenças que não estejam relacionadas com o sono, porque vai interferir nelas. No caso concreto desta pandemia e do que alterou na vida das pessoas, o fator ansiedade, preocupação por perda de rendimentos, por layoff, por alteração de rotina, veio agravar os problemas de sono que já existiam previamente? Muito seguramente, muito seguramente. Nós não nos podemos esquecer que o sono não é uma entidade separada do dia, portanto nós temos vigilidade e temos sono, e o sono é um contínuo, mesmo biologicamente é um contínuo, e se nós levamos o stress, a preocupação, o trabalho para a hora de dormir, nós não vamos conseguir dormir em qualidade. A não ser que o nosso sono tenha uma má qualidade e a pessoa durma de qualquer maneira. Mas isso já estamos a falar de uma perturbação de sono, não é? Aí já é uma outra realidade. No caso das pessoas que, e não falando agora de questões respiratórias, nomeadamente a apneia de sono e outras questões, no caso das pessoas a quem este fator, a ansiedade e esta alteração de rotina provocou muitas mudanças nos seus ritmos de sono,
quando lhes chegam ao consultório com estas características, o que é recomendado? É uma mudança nos hábitos, mas que não pode ser feita de um momento para o outro, certo? A mudança pode, a pessoa tem é que estar preparada para, e habitualmente para estar preparada para tem que ter conhecimento. Eu costumo dizer conhecimento, autoconhecimento e depois fazer qualquer coisa com isso, porque senão não vale a pena. Portanto, a importância do sono é nós percebermos individualmente porque é que ele é necessário e para que é que nós dormimos e porque é que temos que dormir. E de repente, quando nós percebemos, nós interiorizamos, nós sentimos no próprio organismo a importância do sono, vamos dar tempo, vamos nos disponibilizar para dormir. E surge também aí aquela questão que falava há pouco, que há muitas pessoas que têm problemas de sono, mas que têm alguma dificuldade em reconhecê-lo, nomeadamente aquela ideia de eu durmo tão bem que eu durmo em qualquer lado. Isso é um erro comum, isso é justamente um sintoma de dormir mal. Má qualidade de sono. De má qualidade Nós de sono, temos certo? a percepção de que eu não consigo dormir, portanto é uma insónia, ou seja, eu tenho dificuldade, tenho uma ansiedade, tenho uma hiperarousabilidade, estou sempre a trabalhar, a ruminar, aquele ruminar mental que nos impede de adormecer e nós achamos, ok, eu não consigo dormir, mas perturbações do sono e o mau sono também é aquelas pessoas que se sentam a seguir ao almoço na sala de espera e adormecem. Eu já sei, ali não está um bom sono. Ou de manhã, depois de se levantar, ainda continuam com sono. Ou dormem a conduzir. Cuidado. E no caso dos problemas do foro respiratório, nomeadamente a apneia de sono, entramos agora aqui numa outra categoria, a partir do momento em que está identificado pelos estudos de sono que faz, que a causa é pulmonar, que a causa é respiratória, o que é que se pode fazer em termos de reeducação, de medicação, de aconselhamento? O que é que, nesses casos, se recomenda a um doente a quem esse diagnóstico seja seja esse o resultado dos testes que fazem? Depende da gravidade da apneia de sono. Nós podemos ter apneias de sono graves em indivíduos magros e, se calhar, um dispositivo de avanço mandibular poderá ser uma solução. Uma avaliação por otorrino pode ser necessária, eventualmente. Se tivermos uma apneia muito grave, atualmente o core terapêutico vai passar pelo ventilador, pela terapia com ventilação, em que os doentes vão ter que fazer o APAP, o CPAP, o whatever. Que fazem nas suas próprias casas, sim, à noite, só para dormir. Só para dormir. Mas eu costumo dizer que se dormirem a sesta não se podem esquecer, porque é para dormir, obviamente. Agora, se tivermos, por exemplo, como é que nós podemos reverter ou melhorar a nossa apneia de sono se a tivermos? Se eu tiver um doente com apneia de sono com excesso de peso ou obesidade, assim, o controle do peso é essencial para melhorar a apneia de sono. Nós sabemos que diferenças de 10% do peso, por exemplo, eu tenho uma apneia de X e se eu perder 10% do meu peso, eu vou melhorar 26% das apneias. Isso é significativo. Obviamente que se eu aumentar 10%, vou aumentar 33% das apneias. Falando da questão da alimentação, e justamente porque a alimentação, a par do sono e do exercício físico, é um dos pilares essenciais do nosso equilíbrio, do nosso bem-estar, no caso concreto da Ana, em que momento é que o sono e a alimentação passaram a estar, passou a trabalhá-los em simultâneo com a Ana, ou primeiro identificou os problemas de sono que havia a corrigir e depois a alimentação? Como é que este processo é feito e como é que foi feito em concreto no caso da Ana? No caso da Ana foi quase em simultâneo. Houve, obviamente, que o motivo da consulta foi peso, avançámos sempre por essa temática inicial, mas sempre com o alerta, cuidado, que o sono não é o melhor ou não tem a melhor qualidade e logo, assim que vieram as análises, nós constatámos efetivamente que havia
um compromisso na qualidade do sono que estaria também aqui a impactar o problema metabólico que levava ao excesso de peso. Portanto, nós temos que trabalhar, as pessoas não são só sono, não são só barriga, não são só pés, nem são só unhas, já só cabelo, nós somos um todo. E quando nós trabalhamos como um todo, as coisas correm muito melhor. Esta é a prova em que, trabalhando o sono, a alimentação e o exercício, os 3 pilares da saúde básicos, nós conseguimos fazer a diferença. E conseguimos sustentar a diferença. Ana, houve alimentos que passou a consumir e que não consumia antes? Houve alimentos que passaram a ser... passou a consumir menos? Houve mudança nas horas das refeições? A reeducação alimentar nessa primeira fase passou pelo quê? Eu sou fã era mais fã do que agora, porque eu sei que aquilo estava-me a fazer efetivamente mal. Os hidratos de carbono, atenção, hidratos de carbono é uma panóplia gigante. É uma família muito grande. É uma família muito grande, mas sobretudo estou a falar de massa, pão, queijo, massas e pão, sobretudo, sou apreciadora. E de repente percebi que aquilo me estava a fazer açúcares, muitos açúcares em excesso, tudo o que era processado, hambúrgueres, das variedíssimas, do que está aí tudo da oferta, que é muito fácil, basta carregar no botão e entregam-nos em casa, portanto tudo o que é processado abandonei por completo. Comecei a que mais de 90% do meu prato fosse vegetais, já gostava de alguns, foi simplesmente perguntar quais são os vegetais que gosta, é tão simples quanto isto. Quais são os vegetais que nós gostamos? Ok, podemos equilibrar, pode comer assim deste vegetal, um bocadinho mais deste e um bocadinho menos daquele. Mas estão lá todos aqueles vegetais que eu gosto. A carne está lá, o peixe também está lá. Estamos em maio, chegou à consulta da doutora Sandra em julho, perdeu entretanto cerca de 16 quilos, das contas que eu estava aqui a... Não meço, já deixei de fazer. Foi mais difícil perder peso ou manter agora o peso que tem atualmente e que gostava de continuar a ter? É uma viagem. Não foi nem fácil nem difícil, não houve momentos bons nem momentos maus. Houve momentos que foram vividos e, como a doutora Sandra disse muito bem, está pronta para fazer esta viagem. E essa viagem está a ser feita ainda. Foi também importante aí um apoio familiar, claro, do seu marido, do seu filho, claro, porque não vivemos sozinhos em casa, portanto, não. Foi essencial. Portanto, houve aí também uma reeducação alimentar familiar? Não, de todo. Acho que eu trouxe algumas coisas a eles, umas novidades ao meu marido e ao meu filho, que eles próprios também aceitaram de bom grado. Vamos tentar perceber o que é que isto sabe, o que é que nós podemos experienciar. E passou a dormir melhor? Muito melhor. Passou a comer, a alimentar-se melhor? Mudou também os hábitos de exercício físico? Claro que sim, claro que sim. Sandra, quando consegue olhar para e falo habitualmente no exercício da sua profissão, para o doente como um todo, e como aliás defende que deve ser, e é possível trabalhar com a ajuda do doente todas estas questões, é possível não só prevenir, mas como controlar algumas doenças, certo? Quando fazemos esta reeducação. Sem dúvida. No caso concreto do sono, o que é que problemas de sono podem estar a indiciar e que muitas pessoas não sabem? Por exemplo, é muito frequente nós termos uma associação do mau sono com uma hipertensão, com uma diabetes, com uma obesidade, com um colesterol alterado. Portanto, há uma associação. E o sono aí é causa ou consequência? Ou ambos? Há uma relação bilateral, não é? Portanto, mas eu diria que o sono, na grande maioria das situações, é uma causa. Ou seja, é um responsável por perturbações que depois levam ao desenvolvimento fisiopatológico da hipertensão, por exemplo, da obesidade. O sono é um pilar central da nossa saúde, como eu costumo dizer, e é realmente um grande responsável por grande parte das patologias que nós temos neste século. Não estou a falar da pandemia, como é óbvio.
A que sintomas é que as pessoas devem estar atentas quando se fala da qualidade do sono, ou de falta de qualidade do sono? É importante nós estarmos alerta ou alertarmos o parceiro. Isto é das poucas consultas que é ótimo ter o parceiro ao lado. É maravilhoso porque nos dá muito feedback, não é? O ressonar. Está bem? Mesmo que a pessoa, não, e há sempre uma coisa que eu costumo contar, porque é sempre delicioso. Eu, quando tenho uma mulher na consulta que eu acho que ela tem apneia de sono, e pergunto ao marido: então e a sua esposa, a sua mulher ressona? E ele olha assim um bocadinho intimidado para ela e diz assim: ressona, mas é muito baixinho. Ou seja, há esta questão social de que ressonar não é simpático, não é bonito. Mas é um extraordinário alarme. É um alarme essencial. Portanto, o ressonar, e mesmo o ressonar baixinho, porque é uma respiração ruidosa. E o que é o ressonar? Vamos pensar, vamos desmistificar esta questão social do ressonar. O ressonar não é mais do que a passagem do ar por um sítio estreito que faz vibrar os tecidos. E faz a vibração, e faz a ressonância. E isso é o que faz ressonar. Obviamente que a pessoa ressona baixinho, ou pode ressonar e acordar o vizinho de cima. Portanto, tudo depende da vibração dos tecidos que está a ser feita. Portanto, o ressonar é algo que é essencial. Não nos podemos esquecer que muitas vezes o parceiro nos diz que faz paragens na respiração. Isso é um dado muito importante quando nos dizem não só ressona, como faz paragem na respiração e temos aquele ruído depois do vir acima. Muitos doentes se queixam e referem: eu acordo e parecia que estava-me a asfixiar. Por exemplo, isso também é um alerta, nós temos que estar alerta. O acordar, por exemplo, à meia da noite com palpitações, taquicardia, com o coração muito agitado, muitas vezes é uma apneia de sono que foi mais prolongada e o coração disparou e a pessoa acorda agitada e sobressaltada porque lhe faltou o ar. E depois é aquelas questões, ir à casa de banho durante a noite várias vezes, é um sinal de uma perturbação do sono. Aquele sono se calhar não é de melhor qualidade, temos que ver, habitualmente está associado à apneia. O acordar cansado, o acordar com sono... Andar cansado durante o dia... Claramente, mostra fadiga. O acordar com sono, o acordar com dores de cabeça, ou ter dores de cabeça durante a noite, isso é muito frequente, uma má qualidade de sono. O não ser capaz de produzir, porquê? Porque nós dormimos durante o dia, durante a noite, mas depois durante o dia vamos ter sinais, reflexos do mau sono. O ser menos produtivo, o adormecer durante o dia, a irritabilidade é muito frequente, aquelas pessoas... A irritabilidade é também um sintoma, podemos associar isso claramente na lista. Se fizermos uma lista para mostrar ao médico, esse é um dos pontos que devemos incluir. É um dos sintomas que está associado. Eu costumo dizer, e eu falo muito por mim, eu sou muito sensível quando não durmo bem. Se eu durmo mal, eu no dia seguinte eu não tenho paciência para mim, quanto mais para os outros. É muito frequente, quando falamos de sono, falar da quantidade de horas que uma pessoa deve dormir. Mas sabemos, e a Sandra já falou disso aqui, que isso varia bastante de pessoa para pessoa e o número de horas necessário para que uma pessoa funcione bem pode não ser exatamente igual para outra pessoa. É através de um estudo de sono que se pode concluir o número de horas necessário e através de algumas consultas e de um inquérito que faz com os seus pacientes que pode chegar à conclusão e ajudá-los a determinar quantas horas, no mínimo, devem dormir por noite? Habitualmente o inquérito, eu faço um questionário de sono e que nos permite perceber hábitos, nos permite perceber se os hábitos de sono, por exemplo, durante a semana são iguais aos fins de semana. E nós começamos a perceber que há privação de sono quando, por exemplo, ao fim de semana a pessoa dorme 3, 4, 10 horas a mais. Portanto, porque isso é sinal de que está a compensar sono. E quando nós começamos a ver estes padrões, nós começamos a perceber que durante a semana claramente há um sono insuficiente em termos de quantidade. E vamos definir, é fácil, não é muito difícil. Vamos ver cansaço, vamos ver se a pessoa precisa de despertador para acordar ou não. Portanto, é logo um sinal, não, eu acordo todos os dias sem despertador. À partida, acaba por dormir o número de horas necessário. Ou se precisa sempre de despertador. Pode ser por déficit ou insuficiência nas horas, mas pode ser por má qualidade de sono também, não é? Portanto, depois temos que ir puxando um bocadinho... Ir fazendo essa avaliação. Ana, no seu caso, a que horas se deita habitualmente? Depois desta reeducação que fez, com o propósito de passar a ter uma vida mais saudável e de controle de peso e até chegar ao ponto em que estamos hoje, a que horas se deita habitualmente?
começo a desligar os equipamentos eletrónicos perto das 8h20, à volta disso. 9h20 estou pronta, já deitada. Faço os meus exercícios de respiração para relaxar um bocadinho e a seguir 10 horas. E dorme quantas horas seguidas até à manhã seguinte? Atualmente consigo acordar por mim por volta das 7h30, mais ou menos. Tenho esse horário fantástico que antes não tinha. Sandra, no caso das pessoas que nos estão a ver e que identificam alguns dos sintomas que referiu aqui como possíveis sinais de alerta, a que porta podem ir bater? Qual o especialista que devem consultar para dar conta destas questões e alertar para que eventualmente possa haver aí um problema que deve ser seguido e acompanhado? Eu acho que tentar uma consulta de medicina do sono será sempre uma opção óbvia, evidente. Depois há colegas meus que também se dedicam à área do sono, de outras especialidades, neurologia, psiquiatria, pneumologia e na roncopatia os meus colegas de otorrino também olham para o sono na vertente mais da perturbação respiratória do sono. Sandra, quero agradecer a sua disponibilidade, obrigado pela partilha e obrigado pelos esclarecimentos que nos trouxe a esta conversa. Ana, obrigado pela partilha da sua história e a sua experiência e esperamos que esse caminho de autoconhecimento que está a fazer e reeducação conduza ao ponto onde quer chegar. Muito obrigado. Só quero deixar um alerta final. Claro que sim. Tudo isto está nas mãos das pessoas. Individualmente, a pessoa quer mudar ou não quer mudar, sente que quer mudar ou não quer mudar. Eu costumo dizer que cada um tem o seu caminho e esse caminho é individual. Eu posso estar lá para ajudar, para amparar, para facilitar uma lomba ou um cruzamento um bocadinho mais atribulado, mas os ganhos devem partir do próprio. São do próprio. São do próprio. O caminho é do próprio. A meta e o sucesso e aquilo que se ganha no final é do próprio. E isto é importante nós frisarmos bem, porque tudo o que mete com sono, tudo o que mexe com sono, tem muito a ver connosco, tem muito a ver com a nossa biologia, tem muito a ver com os nossos hábitos, tem muito a ver com as nossas crenças, tem muito a ver com nós querermos, conseguirmos e acreditarmos. E é também, e a talho foi-se disso de um ponto que não falámos ainda, e é também uma forma de ajudar a avaliar em concreto as situações em que é necessária medicação para o auxílio a esse descanso e a esse sono, ou as alturas em que eventualmente essa medicação pode ser substituída por exercícios respiratórios ou por outros caminhos, certo? Portanto, essas abordagens são também feitas na sequência das consultas que faz com os seus pacientes. Tendo a intenção que cada pessoa é uma pessoa. É uma excelente nota para concluirmos. Os objetivos são do próprio doente, as metas são do próprio interessado em querer mudar, mas identificar também os sintomas é um primeiro passo muito importante para prevenir eventuais problemas de saúde que possam estar a ocorrer e que não tenham ainda sido diagnosticados.